Porque quando nós retiramos a atadura, então vem a revelação da quarta atitude. A quarta atitude fala de Moisés no livro de Êxodo, no capítulo 3. A palavra de Deus fala que Moisés apacentava o rebanho no Monte Horebe. Quando ele chegando no lado ocidental do deserto, ele estava no Monte Horebe, e naquele monte havia uma sarça. E aquela sarça era diferente de todas as árvores daquele monte, porque o anjo de Deus permanecia no meio daquela sarça, e a sarça ardia em fogo, mas ela não era consumida pelo fogo, porque o anjo de Deus ali estava. E eu falo contigo, meu irmão, tem um fogo maravilhoso aqui no nosso meio, tem um fogo sobrenatural aqui no nosso meio, e esse fogo é o fogo do Espírito Santo, aleluia, é o fogo do Espírito Santo. Por isso eu posso sentir arder este lugar no fogo de Deus, aleluia. Mas a Bíblia fala que Moisés ficou maravilhado, ele dizia: que tremenda maravilha. Por quê? Porque a sarça arde, mas ela não se consome com fogo. E quando Moisés se virava para ver o que acontecia no meio daquela sarça, Deus chamou Moisés 2 vezes. Deus chamou Moisés, e no segundo chamado Moisés disse: eis-me aqui. Meu irmão, sabe por que Deus chamou 2 vezes? Moisés não ouviu o primeiro chamado de Deus. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Tem pessoas que Deus está chamando 2, 3, 4, 5, 10 vezes, pastor. Tem pessoas, pastor Hélio, que as pessoas chamam. Deus está chamando para libertar, Deus está chamando para curar, Deus está chamando para dar vida. Tem muita gente com chamado para ser levita, chamado para ser obreiro, chamado para ser diácono, chamado para ser missionário. Tem pessoas com chamado, mas está falando: esse chamado não é para mim, esse chamado é para aquele que não veio no culto hoje, esse chamado é para o outro irmão. Às vezes Deus usa os pastores da igreja, usa missionário para falar, mas as pessoas não estão dando ouvir o chamado de Deus. Por isso eu falo contigo, meu irmão, você que acha que o chamado é para o outro que está lá fora, eu falo contigo: se é você que está aqui hoje, é porque Deus está te chamando. Ouça o chamado de Deus e fala com Ele: eis-me aqui, Senhor. Fala com Ele: eis-me aqui. Porque naquele momento Deus falou: Moisés, não te chegues até a mim, antes retira a sandália dos teus pés, porque o solo em que pisas é terra santa. E assim Deus fala com a igreja do Senhor: retira a sandália dos teus pés, porque o solo que pisas é terra santa. Meu irmão, toda sandália tem que ser retirada. Toda sandália do orgulho, a sandália do ego, a sandália do preconceito. Muita gente dentro da igreja preconceituosa, preconceito por causa da aparência, preconceito por causa da posição social, a sandália da indiferença. Tem pessoas com indiferença com o próprio irmão dentro da igreja, e quem diria com as almas que está no mundo lá fora. Tem pessoas que às vezes está cheio de ego, o ego está falando mais alto, o eu fala mais alto, e muitas vezes ela fala: eu sou melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu adoro melhor, sou melhor que todo mundo, o céu é só meu, só eu que vou para o céu porque eu sou melhor que todo mundo. Meu irmão, o que nos faz melhor é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz mais do que vencedores, e Ele ordena: retira a sandália dos teus pés, toda a sandália do ego, do orgulho. Pessoas calçadas com medo, pessoas dentro da igreja e com medo de enfermidade, com medo de doença. Pessoas olham para a aparência e falam: essa doença vai contaminar todo mundo na igreja, essa lepra vai contaminar a igreja toda. Mas, meu irmão, quando Jesus chamou os discípulos, Ele ordenou aos discípulos e disse: vão e impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E se algum de vós comer alimento envenenado, se algum de vós for picado por serpente, nenhum mal te acontecerá. Sabe por quê, irmão? Porque maior é o poder do Espírito Santo na nossa vida para nos livrar, nos guardar contra todo mal. E por isso Deus ordena: retira toda sandália. Toda sandália do preconceito, do ego, do orgulho, da indiferença, do medo. Toda sandália que te impede de caminhar na presença de Deus. Porque quando tiramos a sandália, nós temos um contato com o pó da terra. E o pó da terra sou eu, é você. Nós somos o pó da terra. E quando nós reconhecemos que somos o pó da terra, nós reconhecemos que nós não somos melhor do que as almas que estão no mundo lá fora, porque elas vieram do mesmo pó e elas também precisam de Deus. Mas quando nós tiramos a sandália, nós reconhecemos que somente Deus está acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Por isso repita comigo mais uma vez: Senhor meu Deus, me fortalece para tirar a sandália, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Deus continuou falando. Deus falou: Moisés,
Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E quando Moisés percebeu que estava diante de Deus, a palavra fala que Moisés, ele fez isso, ó. Moisés escondeu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Moisés encobriu a face porque ele tinha medo, meu irmão. E nessa noite, repita junto comigo: eu não posso esconder o meu rosto. Eu preciso buscar a todo momento a face de Deus, em nome de Jesus. Amados, não esconda o teu rosto, não esconda a tua face, porque o que Deus me revelava lá no monte, há 11 anos atrás, na hora que eu estava de joelho no chão, orando e clamando, Deus me mostrou meu rosto desse jeito. Deus me mostrava a minha face. Olha bem para o meu rosto agora, olha para essa aparência, grave essa aparência na sua mente. Lembra dessas feridas, dessa sujeira, lembra dessa lepra, lembra dessa aparência. Porque essa aparência demonstra aquele que tenta esconder a face na presença de Deus. Essa aparência demonstra aquele que tenta esconder o rosto diante de Deus. E eu falo contigo, meu irmão, que é impossível esconder a face perante a Deus. Porque Deus sonda o nosso coração, Deus prova a nossa mente, Ele conhece o teu falar, o teu agir, o teu pensar, e pode ser escondido de tudo quanto é pessoa no mundo. Qualquer pessoa na face da terra você pode esconder alguma coisa, mas de Deus nada fica em oculto, de Deus nada se esconde. E terrível é o ser humano que pensa que pode enganar a Deus, terrível é aquele que pensa que pode enganar ao Senhor, meu irmão. Acontece o que aconteceu, que você pode ver no meu rosto aqui agora. Pessoas que tentam esconder o rosto atrás da falsidade, da hipocrisia, da religiosidade, da mentira. Pessoas que aparentemente está tudo bem, mas espiritualmente está desta forma. E esse tipo de pessoas dentro da igreja é o retrato da santidade, mas no mundo lá fora é palavrão, é mentira, é enganação, é briga, é contenda. Pessoas que dentro da igreja é cheio da unção, mas lá fora está vivendo com a vida toda arruinada, com a vida destruída, porque tem tentado esconder o rosto perante a Deus, de esconder a face perante a Deus. E meus irmãos, quando se tenta esconder o rosto, muitos ficam desta forma espiritualmente dominados pela lepra espiritual. E a lepra espiritual, ela tem os mesmos sintomas da lepra física, porque o primeiro sintoma na vida do leproso, a lepra é contagiosa, e o leproso ele tenta contaminar as outras pessoas, ele tenta contaminar a igreja, ele tenta causar divisão, causar contenda, causar briga no meio do povo de Deus, porque ele está tentando contaminar o povo de Deus. O leproso, meu irmão, o leproso, ele olha bem para o meu rosto aqui agora, ó, olha bem para a minha face, porque o leproso, ele se torna insensível, ele não sente, ó, ele não sente dor na ferida, ele não sente dor no machucado, ele não sente nada. O leproso não sente as feridas, não sente o machucado, porque a lepra o torna insensível. O que está acontecendo hoje, tem muita gente espiritualmente insensível, vem na igreja, não está sentindo mais nada, volta para casa do mesmo jeito. São pessoas que não sentem a dor das almas que precisam de Deus no mundo lá fora. Muitos estão insensíveis diante da obra e tentam esconder o rosto perante a face de Deus. Por isso eu falo contigo agora: não esconda o teu rosto atrás de uma máscara da hipocrisia, da falsidade, da religiosidade. Deixe o brilho do Espírito Santo ser revelado em vós, e para que este brilho seja revelado, nós não podemos esconder a face, mas tem que uma máscara cair por terra, a máscara da religiosidade, a máscara da mentira, a máscara da falsidade. Toda a máscara, é impossível esconder a face perante ao Senhor, é impossível esconder a face. Por isso toda a máscara tem que acontecer isso aqui, ó, a máscara tem que ser rasgada. Essa máscara doente tem que ser rasgada, essa máscara ferida tem que ser arrancada, essa máscara leprosa, essa máscara podre tem que ser rasgada, para mostrar que debaixo desta máscara tem a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso, porque vós sois imagem e semelhança de Deus. Vós sois imagem e semelhança de Deus. Ore, canta lá, baixeira e canta lá. Não esconda o teu rosto, meu irmão. Tem muita gente tentando esconder a face. Tem muita gente tentando viver um evangelho de brincadeira, um evangelho de enganação. Por isso não esconda o teu rosto.
deixa o brilho de Deus ser revelado em vós, porque assim como Moisés, quando no monte Horebe ele escondia o rosto, mas no monte Sinai Moisés buscava. Moisés dizia, ele falava com Deus, falava: Senhor, eu quero ver o teu rosto, eu quero ver a tua face, Deus. E a Bíblia fala que Moisés contemplou a face do Deus Todo-Poderoso. E quando Moisés descia do monte, meu irmão, as pessoas olhavam o rosto de Moisés, e a Bíblia fala que a face de Moisés brilhava, a face de Moisés brilhava. E esse mesmo brilho eu profetizo na tua vida, eu profetizo na tua vida. As pessoas te olharão e vão perguntar por que você está brilhando desse jeito. As pessoas olharão o teu rosto e vai ver um brilho diferente, e você vai poder dizer com toda a autoridade que é o brilho do Espírito Santo de Deus, é o brilho do Espírito Santo. E para que esse brilho seja revelado, tem que buscar a face de Deus. Repita comigo: eu preciso buscar a face de Deus. A Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Sararei a tua terra, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para que Deus possa sarar esse povo, nós, povo de Deus, temos que mostrar a nossa face e buscar a face de Deus em nome de Jesus. Repita comigo: eu preciso buscar a face de Deus. Senhor meu Deus, me dá força para rasgar a máscara e buscar a tua face em nome de Jesus. Ainda falta a sexta e a sétima atitude